A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um devocional diário para abençoar a sua vida, o seu devocional diário. Sabemos que todos os dias precisamos buscar da parte do Senhor, ter um devocional, um momento de intimidade com o Altíssimo. Amém? Com você quero estar lendo uma passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículos de número 30 ao 31, que assim vão dizendo: Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, quando meditamos nesta passagem, nesta profecia do profeta Isaías, vemos que inevitavelmente os jovens se cansariam e se fatigariam, e os jovens certamente cairiam, mas os que esperam no Senhor renovariam suas forças e subiriam com asas como águias. Correriam e não se cansariam, caminhariam e não se fatigariam. Quando Isaías usa o exemplo dos jovens, certamente ele está nos dizendo que os que esperam no Senhor têm mais vigor do que um jovem, caminha e não se cansa, continua e não retrocede. Um jovem sem Jesus, em toda a sua força e vigor precoce, pode caminhar, porém uma hora ou outra irá se cansar. Isto é, o natural. Porém, ainda que os jovens se cansem, os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, pois esperam no Todo-Poderoso, que lhes renova a força e lhes concede o ânimo. Como a águia, estamos na direção do céu, voando em nossa separação e propósito concreto. Não cabe no coração daqueles que confiam no Senhor o sentimento de medo ou de receio de voar. Levante a sua cabeça como a águia, se mantenha firme na visão do lugar de onde a sua resposta virá. José foi um testemunho vivo de que quem confia no Senhor jamais será esquecido. Deus esteve com José em cada etapa da sua vida, desde a casa de seu pai Jacó, o palácio, a prisão, até quando ocupou a posição de governador, Deus estava com ele. Deus sempre esteve em cada etapa do processo que durou 13 anos, em que José enfrentou as provas longe de casa, longe da casa de seu pai Jacó, sem o conforto familiar, mas tendo consigo algo incomparavelmente melhor, o conforto divino de Deus. Davi, quando estava em perseguição fugindo de Saul, rei de Israel, que continuadamente cogitava sua morte, esteve firmado nas promessas, acreditou com todas as suas forças naquele óleo que desceu sobre sua cabeça no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, a confirmação da unção por rei de Israel sobre aquela nação. Davi poderia ter se rendido, se entregado para ser levado preso e sucessivamente morrer nas mãos de Saul, mas o que Deus tinha em Davi fora extraordinariamente maior do que em Saul. Deus não permitiu que a morte chegasse de maneira trágica na vida do homem segundo o seu coração. Davi morreu, mas não de uma maneira trágica. Ele viveu como um testemunho vivo de que as perseguições não tiveram poder para barrar o propósito de Deus em sua vida. Existem momentos que Deus permite determinadas situações com o propósito de fazer com que possamos ir mais longe do que nossas limitações. O processo de renovação, de renascimento na vida de um cristão dura o tempo que Deus julgar necessário. Neste tempo árduo e difícil para muitos, nossa fé é fortificada e nosso espírito recebe uma sensibilidade mais apurada à voz de Deus. Neste tempo é necessário nos retirarmos para o quarto de oração, deitarmos tudo aos pés de Cristo. Precisamos começar por nossa boca, confessando com os lábios os erros cometidos, até o presente momento, até que recebemos o perdão dos pecados e a purificação dos lábios impuros. Assim sendo, começamos a arrancar as mágoas do passado, que com o tempo passaram a ferir de uma maneira intensa a nós mesmos, mais do que os outros. Depois da restauração do nosso coração, passamos por todo o modelo de pessoa que nos tornamos com o tempo.
começamos arrancando as penas da soberba e da falta de empatia ao próximo, as penas de rejeição e de menosprezo, arrancando as penas de humilhação e de fúria, de raiva, de ódio e de rancor que se enraizaram no ser. Por fim, enfrentamos o processo de renascimento, moldando na íntegra nossas atitudes segundo o modelo de Cristo e deixando preceitos que nós criamos baseados na nossa própria vontade carnal, adquirindo uma nova identidade em Deus, não baseada na dor, mas sim em Jesus. E então saímos fortalecidos de uma maneira tal qual antes não havíamos experimentado. Erguemos as asas da fé para transpor as muralhas da incredulidade e dúvida em uma velocidade extremamente gloriosa em Deus. Um processo que cria em nós mais prazer em enfrentarmos o deserto com a presença de Deus do que propriamente o cumprimento de uma promessa física. Este processo de renascimento nos disponibiliza uma taxa de crescimento espiritual maior. Entretanto, isso ocorre quando nós, no meio dessa trajetória em Cristo, reconhecemos que precisamos de mudança e renovação, deixando erros antigos e procurando ser uma nova pessoa em Deus. O esfriamento espiritual, às vezes, não em todas as situações, ocorre quando nós nos afastamos dos princípios bíblicos, não reconhecendo que necessitamos inteiramente e unicamente da presença do Senhor, quando falta em nós o despertamento de reconhecermos que precisamos retroceder em determinadas atitudes para conseguirmos caminhar de uma maneira mais reta e direta em Deus. Quando nós adquirimos este conhecimento e colocamos ele em prática, buscando a renovação em Deus, o Senhor opera de maneira gloriosa em nós, nos disponibilizando algo poderoso da parte do Altíssimo, que é o crescimento espiritual mais apurado em nosso ser e coração. Nós precisamos entender que nem em todos os momentos nós estaremos fortes, mas precisamos sempre buscar estarmos confiantes em Deus. Não é em todos os dias que eu vou estar feliz. Muitas das vezes eu vou estar triste com determinadas situações, abalado por determinadas situações que acometeram a minha vida. Mas nestes dias difíceis, eu preciso manter a minha confiança no Senhor. Ainda que eu me sinta fraco no Senhor, eu recebo fortalecimento espiritual para lutar contra aquilo que está me enfraquecendo. Não aceite o momento, não aceite o estado de mordidão espiritual, não aceite o estado de esfriamento espiritual. Lute contra isso com a sua atitude, mostrando a Deus que você não quer ficar no mesmo lugar, no lugar da mesmice, no lugar da limitação. Não, eu quero eternamente mergulhar no rio de águas vivas do Senhor. Não é somente no primeiro amor, mas é em decorrência a toda a trajetória em Deus. Eu quero vivenciar esta profundidade a cada dia, e quando eu perceber que eu estou me perdendo, eu preciso pedir ao Senhor para que o Senhor venha me fazer como uma criança que ouve e acata a voz do Pai, que ouve e aprende com o Pai, que chora aos pés do Pai, que busca o abrigo seguro somente no Pai. O Senhor quer que tenhamos uma atitude em meio a situações desfavoráveis, a situações de esfriamento. Eu não posso aceitar aquilo que vem do inimigo lançando sobre a minha vida, o esfriamento, o desânimo, o desejo de retrocesso. Não é hora e nunca vai ser hora de parar. Eu quero sempre estar mergulhando em Deus, pois Ele tem o melhor para proporcionar a vida daqueles que esperam e confiam inteiramente no Senhor. Aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que depositam a confiança inteira no Senhor jamais serão desamparados. Ao contrário, serão fortalecidos pelas mãos do Altíssimo, e sobre a proteção das asas do Senhor nós estamos seguros contra toda armadilha,
contra todo laço do inimigo, se nós nos mantivermos na posição de filhos fiéis e obedientes à voz do Senhor, confiantes naquilo que Ele tem a efetuar em nós e não negligenciando o fato de que Ele está em todo o tempo no controle de todas as situações. Independentemente do que aconteça, precisamos confiar e ter atitude de confiança, não duvidando, não retrocedendo, mas prosseguindo, pois se nós estamos com ausência de força, Ele nos fortalece. Ele é aquele que nos concede o fortalecimento espiritual para nós prosseguirmos e continuarmos. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Entenda, você precisa confiar no Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. E se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe, por favor, com mais alguma outra pessoa. Assim você ajuda o canal. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser cheios da graça e do entendimento do Senhor. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, ajude também no ministério intercessório. Interceda por este canal para que o Senhor venha dirigir estes vídeos para mais pessoas, para que vidas venham a ser alcançadas, pois este é o maior propósito qual nós estamos aqui, para que vidas venham ouvir uma palavra e o coração delas, o coração deles, venha a ser consolado pela palavra do Altíssimo que emana do céu, que emana do trono de Deus aos nossos corações. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.